Boa tarde. Reiniciamos a leitura do Apocalipse de João, hoje, 11 de agosto de 2025. Página 202. Vamos lá. Agora, baseados no que observamos recentemente, naquele esquema um pouco incômodo, seus muitos números, queremos estabelecer o ponto em que nos encontramos na evolução universal. Para nós está claro que as 49 grandes formas de transformação de Saturno já passaram. As 7 formas de vida de Saturno, também denominadas rondas nos livros teosóficos, cada uma com seus 7 estados de forma ou globos, e que, além disso, já passaram os 49 estados correspondentes ao Sol e os 49 da Lua. Eles foram atravessados pelo homem ao longo da sua evolução até agora, perfazendo, portanto, ao todo 147 estados. Acrescentam-se, então, os estados que o homem atravessou durante a evolução da nossa Terra. Aqui já transcorreram os 3 primeiros reinos da vida, também denominados as 3 primeiras rondas. Estamos vivendo no 4º reino da vida, na 4ª ronda. Como cada ronda compreende novamente 7 estados de forma, percorreremos 3 vezes 7 estados durante as 3 primeiras rondas. Aos 147, acrescentam-se então outros 21. O 4º reino de vida ainda não foi cumprido, mas já deixamos uma parte atrás de nós. Passamos pelos 3 primeiros estados de forma. O estado espiritual, ainda quase informe, ou estado arupa. O estado rupa e o estado astral. Estamos agora no físico. Portanto, aos 147 mais 21, acrescentam-se outros 3. Cumprimos, então, 171 estados de forma dos 343 relativos aos 7 planetas. Antes de tudo, é necessário, senhores, terem em mente que estamos agora no 172º estado de forma da Terra física. Ela já passou por 171 estados. Durante esse 172º estado, aconteceu tudo o que descrevemos. Quando ele teve início, a Terra ainda estava unida ao Sol e à Lua. No decorrer do mesmo, o Sol e a Lua separaram-se da Terra, e depois da partida de ambos, surgiu o homem, tal qual é hoje na Terra física. Em seguida, teve início o período Atlântico, sobre o qual falamos. Dissemos que o presente estado, que é o 172º, deve ser, por sua vez, subdividido em 7 períodos. O primeiro é muito remoto, e no princípio o Sol ainda estava junto à Terra. De maneira bastante inadequada, habituou-se a denominar esse período como a raça humana polar, da qual quase nem podemos fornecer uma ideia. Segue-se depois, durante a saída do Sol, a raça dos hiperbóreos. A seguir, durante a saída da Lua, uma terceira raça, a assim chamada raça humana lemuriana. Estas perfazem 3 períodos, sendo que o 4º período, dentro do 172º estado, é a raça Atlante. A 5ª raça é esta em que nos encontramos, tendo havido, depois da 4ª, o grande dilúvio atlântico. A nossa segue-se aquela expressa no Apocalipse de João, por meio dos 7 selos, e mais adiante, aquela expressa pelas 7 trombetas. Bom, eu queria fazer uma ressalva, que lá no final do livro, na última página, existe uma página que tem um quadro onde ele coloca todas esses dados que ele está dizendo aqui, e que para facilitar a compreensão, então, quem quiser olhar lá na última página do livro, existe um gráfico que explica melhor, assim, fica talvez mais visível
para ver tudo isso que ele está colocando aqui em palavras. Pode continuar. Tá. Bem, sabemos que cada um dos períodos é, por sua vez, subdividido em 7 épocas, pois temos o nosso quinto período dentro do 70º estado de forma, subdividido nas épocas culturais proto-hindu, proto-persa, caldaico, babilônico, assírio, egípcio-judaica, a greco-romana, a nossa, uma sexta e depois uma sétima. Segue-se, então, a grande guerra de todos contra todos. O que se sucede, a grande guerra, subdivide-se novamente em 7 partes, expressas pelos 7 selos, e o que é expresso pelas 7 trombetas é novamente subdividido em 7 partes. Se levarmos em conta que mais 171 estados de forma futuros devem ser acrescentados àqueles já transcorridos, chegaremos a 342. E somando-se mais um, o atual, ficamos com 343. Porém, nesse mais um, vivemos nós, e ele está no meio. Exatamente no meio. Né? Ora, alguém poderia dizer, é mesmo uma coisa maravilhosa ter justamente a sorte de viver no centro da evolução cósmica. Na realidade, o fato de vivermos justamente na metade da evolução cósmica pode parecer algo estranho a quem não reflita um pouco a respeito. Para quem realmente enxerga as coisas, isto não parecerá tão estranho. Não será mais maravilhoso do que se alguém, estando num campo aberto, numa região plana, visse distâncias iguais à frente e atrás, encontrando-se assim no centro do campo visual. Locomovendo-se ele um pouco, as distâncias para frente e para trás continuariam sendo as mesmas. Condições totalmente diferentes se apresentariam na evolução cósmica se nós não nos colocássemos num ponto diferente. Nós sempre estamos no meio, tanto quanto pode ver à frente. O homem pode ver para trás, mesmo com os órgãos mais clarividentes. Talvez uma outra coisa pudesse ainda dar na vista. Alguém poderia dizer, como é que o Senhor não nos diz que também em relação ao restante, nós nos encontramos exatamente no meio? Pois agora isso não coincide mais. Estamos agora no 172º estado de forma. A metade exata seria no 4º período do mesmo, ao passo que agora estamos no 5º, ou seja, um pouco além da metade. Portanto, não é exatamente certo que nos encontrarmos realmente no meio. Na base disso está um fato singular, e os senhores poderão compreendê-lo por meio de uma comparação. Se o compreenderem com precisão, verão que se trata de um fato importante. Acontece, realmente, que em relação aos grandes períodos principais dos estados de forma, nós nos encontramos no meio, enquanto em relação aos estados situados mais próximos, estamos um pouco além da metade. Isso acontece? Imaginem que estivessem andando num trem numa região totalmente plana e não estivessem sentados no vagão, mas no carro especial, especialmente preparados para os senhores, de modo a terem visão livre para todas as direções. Suponhamos que os senhores tivessem essa possibilidade por bastante tempo. Realmente teriam a visão livre. E se num ponto qualquer de sua viagem pudessem fazer um rápido esboço de toda a paisagem, o quadro seria limitado de modo completamente circular. Somente num caso, isso não ocorreria. Imaginem estarem sentados no trem em movimento e fixarem o quadro à sua frente. No mesmo instante, ao fixarem a imagem, os senhores adormecem e por algum tempo deslocam-se dormindo. Dessa forma, enquanto dormem, durante o trajeto não percebem como o quadro se modifica. Depois despertam e no instante em que acordam, repensam o quadro fixado antes e tentam revivê-lo rapidamente. Porém agora ele não está mais correto.
e a razão é terem dormido por certo tempo. Agora, o quadro anterior não coincide mais com a visão atual, que se descortina igualmente em todas as direções, pois foi acrescentado um trecho que os senhores percorrem dormindo. Quer fazer algum comentário? Eu acho que ele agora vai fazer o comentário. Ele colocou esse quadro e agora ele vai. E agora perguntemos. Vamos ver o que acontece. Só para depois. quem entrou agora, estamos no início da página 205, tá bom? Vamos lá. E agora perguntemos: será verdade que o homem dormiu desde a metade de sua evolução até o nosso tempo? Talvez fosse compreensível que o quadro coincidisse perfeitamente até aquele momento. Agora, depois de ultrapassada a metade, caso tivéssemos dormido, poderia ser possível que o quadro estivesse um pouco deslocado. Será que o homem dormiu? No sentido oculto, desde a metade da época Atlântida, a humanidade dormiu, pois foi esse tempo em que a antiga clarividência crepuscular se perdeu para todo o gênero humano como tal. Para o mundo espiritual, os homens submergiram, como que num estado de sono. Eles começaram a dirigir seu olhar ao mundo dos sentidos, passando então, no que diz respeito ao mundo espiritual, a um estado de sono. Só quando tiver alcançado novamente a clarividência é que o homem terá, por assim dizer, a visão livre em todas as direções. Não haverá mais esse deslocamento da evolução. Tanto para frente quanto para trás surgirá o mesmo trecho. Desde a metade do período atlântico, o homem realmente tem dormido pelo fato de não participar, como o homem normal, da visão do mundo espiritual. Se não levarmos em conta os iniciados, ou também, que seja, os sonâmbulos, deveremos então dizer o seguinte: os homens não veem porque ver significa olhar realmente para o mundo. Perante o mundo espiritual, a humanidade dorme e ainda dormirá por algum tempo. A partir daquele período atlântico, vale o que é dito no Evangelho de João. E a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Bom, agora a gente pode conversar sobre isso, né? Interessante essa visão que ele coloca, né? Que nós estamos dormindo, ou estivemos dormindo, porque não conseguimos completar a visão material com a visão espiritual. No momento que você está vendo só a material, você está dormindo para o espiritual. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Eu achei curioso essa história de estar bem no meio, né? Está exatamente na metade, o fim, né? Então, e assim, você está no meio, significa que, assim, ele deu essa questão da distância física, né? Mas me parece que tem um outro sentido também, que é como se fosse um cume, né? Quando você chega no cume, e aí, de repente, você tem que... Ou então, no vale, né? Você tem que mudar de direção para algum lado, né? É a minha impressão. Mas diga, Ana, bom dia. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, assim, essa questão do dormir tem alguma relação? Porque, desculpem, mas eu não consegui entrar do iniciozinho. Entrei tem pouco tempo, mas, assim, tem alguma relação com o dormir, quando a gente dorme, que a gente se dorme mesmo, assim, que vai para um outro plano e volta. Quando volta, a maioria de nós não temos essa lembrança do que foi visto, né, nessa viagem, digamos assim, ou nessa vivência. E alguns têm, quando tem, estaria enxergando, mas aqueles que não têm, estaria ainda dormindo, mesmo tendo tido uma Mas só experiência. que é o contrário, né, Ana? Ele explicou antes que o homem, anteriormente, vivia nesse mundo espiritual, que ele foi abrindo os olhos para o mundo material e foi cada vez mais
se aproximando do material. Os órgãos foram fabricados para que o homem pudesse entrar e reconhecer o mundo material. Aqui ele fala ao contrário. Aqui é Maia. Aqui é que nós estamos dormindo. Aqui é ilusão. Sim. É o contrário, é Maia. Você conhece esse conceito, né? Sim, E lá inclusive... do outro lado é que é o verdadeiro, o mundo espiritual. Quer dizer, o homem precisa completar, juntar o espiritual com o conhecimento material. Na hora que ele juntar o que ele integrar Maia com o outro, ele voltar a ver o mundo espiritual, né? Sem, entretanto, perder o que ele adquiriu, ele vai completar, ele vai voltar, ele vai acordar isso, para o mundo espiritual, né? mais uma vez, eu tenho uma lembrança de uma frase na medicina chinesa que eu estudei sobre... Ele fala sobre ciclos, né? Aí ele diz assim, que quando morremos, nascemos para a vida. É Quando isso. vivemos, morremos. Tem isso na medicina chinesa. Quer dizer, claro que não é todo mundo que estuda essa parte, porque no meu caso eu estudei mais profundamente sobre o Shen, que é a parte justamente do espiritual. Então, como o espiritual encarna, né? É. E realmente tem toda a coerência com relação a isso também. Não é ganhar um e perder o outro, é integrar os dois, não é? Sim, sim. É o caminho da evolução, né? Para isso. É isso acontecer, na verdade. Isso Ok, aí. ok. Obrigada. Obrigada a Vou você. tentar tirar a mãozinha aqui. Pode continuar, Luiz. Ok, vamos lá. Nessa divisão se oculta, portanto, uma importante verdade. A verdade é que a humanidade vive uma idade obscura, na idade das trevas. Que nessa idade foi inserido o princípio crístico, para que a humanidade seja reconduzida à idade da luz. Por isso, eu tive com razão de colocar o atual momento da evolução, não na metade, mas depois dessa, porque na Atlântida se inicia a época obscura, que irá até o sexto período, quando a multidão dos eleitos aparecer com vestes brancas. Quando essa multidão aparecer formada pelos primeiros homens que estarão novamente em condições de ter ao seu redor, em circunstâncias normais, o mundo espiritual. Então, terá passado a idade das trevas, surgindo a idade sobre o qual cumpre dizer: a luz brilha nas trevas, e as trevas compreendem a luz. A idade negra é também chamada a idade em que o homem dirige seu olhar somente ao mundo físico-material, sem distinguir em condições normais o mundo espiritual situados por degraus. Foi exatamente isso que você falou, né? Integrar uma coisa com a outra. As trevas têm um significado sombrio porque a gente não a vê, né? Não tem. Agora, é curioso estar dormindo exatamente nesse momento, né? Você. Nessa metade. Nessa mudança de. Nós estamos dormindo porque estamos dormindo para o mundo espiritual, né? Sim, sim. Estamos acordados só para a matéria. Mas eu acho que é um aprendizado que o homem precisava ter. Precisava ter. Não adiantava ficar só, a gente já viu tudo isso. Só o mundo espiritual não tem como crescer, né? Então, precisava entrar nas trevas para poder crescer, para poder iluminar as trevas, né? Uhum. Isso, com o conhecimento da luz, né? Sim, correto. Tá bom, vamos lá. Agora, porém, passamos uma conexão com o que dissemos adicionalmente a respeito da evolução. Quando a evolução tiver progredido até depois do sétimo período, ele indicado pelo som das trombetas, então a Terra se espiritualizará, passando primeiro pelo estado astral, depois pelo devachânico, e depois pelo devachânico mais sutil, e voltará depois aos mesmos estados,
condensando-se novamente cada vez mais a partir do estado espiritual mais sutil, e chegará ao estado habitualmente denominado quinta ronda nos manuais teosóficos, reino vegetal. Vide esquema no final do livro, aquele que você indicou. O qual, por sua vez, também terá 7 estados de forma, e na metade deveria novamente ser caracterizado por uma evolução dos 7 sucessivos estados de raça. Mesmo que seja difícil, aprofundemo-nos agora um pouco nas condições dos próximos estados da nossa evolução terrestre. Queremos considerar um ponto bem preciso da nossa evolução futura. Do mesmo modo como consideramos no nosso ponto atual. Consideremos mais uma vez nosso atual momento evolutivo, começando precisamente com o 172º estado. Antes desse, a Terra já passou por 3 subestados do reino mineral. O 172º estado é o estado de forma física, é a própria Terra. A Terra já passou por 3 estados de forma. E agora no quarto. Está agora no quarto. Inicialmente, consideremos somente os estados de forma. Em nossa contagem, estamos no 4º reino de vida, ou na 5ª ronda. Consideramos isso como um dado e dizemos: da 4ª ronda, no 4º reino de vida, nós atravessamos 3 estados de forma, os estados Arupa, Rupa e Astral da Terra. E agora estamos no 4º estado de forma no físico. Perguntemos-nos, então, quantos subestados ele já atravessamos? Perguntemos-nos, então, quantos subestados dele já atravessamos? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O último foi o período atlântico. Esse último, o período evolutivo atlântico, está, portanto, terminado. Dizemos, então, que atravessamos 4 estados e estamos agora no 5º. Deste 5º, por sua vez, atravessamos 4 subestados, ou seja, o proto-hindu, o proto-persa, o egípcio e o greco-latino. Estamos agora no 5º. Podemos, portanto, dizer o seguinte: antes da nossa atual etapa da evolução, passamos por 3, 4 e 4 estados. Na linguagem do autor do Apocalipse, esses 3, 4 estados que já atravessamos são designados como o número da evolução. Se, portanto, for indagado qual é o número da evolução e da nossa evolução, a resposta será: o número da nossa evolução é 344. Isso não é lido no sentido do sistema decimal, mas do sistema baseado no número 7. Foram atravessados 3 de 7 estados maiores, 4 estados dos próximos 7 menores, e novamente outros 4 dos 7 ainda menores. Este é, de fato, o significado do 344. Não se pode simplesmente lê-lo como outros números. Ele contém escrito, um após o outro, os números dos estados que foram atravessados. Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu quero chamar a atenção para isso que ele fala, sistema baseado no número 7. Vocês se lembram quando ele falou do número 7? E eu não sei se eu comentei aqui. Nós vivemos a nossa vida de 7 em 7. Nós vivemos semana por semana. Lembram disso? Nós, agora estamos entrando na 2ª semana do mês de agosto. Então, a gente tem essa passagem do tempo, que são dias, semanas, meses e ano. Essa contagem do tempo. Mas o nosso ritmo é de 7 em 7. Né? A nossa biografia de 7 em 7. Com 7 anos caem os dentes, com 14 a puberdade, com 21
vem a liberdade, e assim vai. E ele aqui coloca isso, né? Ele coloca o desenvolvimento, está falando da evolução da humanidade. E ele diz, o sistema baseado no número 7. Nunca esqueçam isso. Que o sistema não é dia a dia, é 7 em 7. A gestação é contada de 7 em 7. Então, é uma noção um pouquinho diferente, né? São ciclos de 7 que vão acontecendo na nossa vida. Guarda isso bem para você, guardem bem. Muda um pouco o jeito de pensar, não é? Não é o dia a dia, é o 7 em 7, que são os dias da criação, né? Deus criou o mundo em 7 dias, descansou no 7º, né? Contemplou sua obra, né? Então, tem esse ritmo de 7 que a gente pode observar, né? Os judeus têm o Shabat, né? E eu acho que outras religiões também, vocês devem saber. Procurem tomar conhecimento. Quais outras filosofias ou religiões que respeitam esse número do 7, né? Que valorizam, né? Bom, vamos continuar. Alguém tem alguma pergunta? Não, eu só tenho a agradecer que essa sua intervenção foi bem esclarecedora. Quer dizer, na verdade, uma lembrança que a gente já tinha visto, mas para conectar as informações, foi muito bom. Porque a gente fica tão perdida aqui, né? De repente você... a gente, pelo menos, às vezes se situa um pouquinho, né? Quando ele diz, não estou aqui no sistema decimal, eu estou aqui no sistema do número 7. Aí a gente lembra disso, que é como se fosse uma unidade na nossa vida, né? Esse ritmo de 7, não é? No nosso corpo, né? Nós temos isso, né? Tá bom, vamos continuar então. E tem também os setênios, né? Os setênios, pois é. Não, que essa questão da semana realmente é marcante mesmo, né? Então vamos lá. E agora refletamos sobre o seguinte: quando a Terra se houver espiritualizado e tiver evoluído para seus estados seguintes, terão sido atravessadas mais e mais etapas. Chegará um tempo em que terão sido atravessados 6 estados da primeira espécie, 6 da segunda e 6 da terceira. Exatamente como temos agora o 344, como o número da evolução. Um dia no futuro, quando tiverem sido atravessados 6 reinos de vida, ou rondas, bem como 6 estados de forma do 7º reino de vida, 6 raças principais e 6 raças secundárias, deverá valer o número 666, 666. Lido de maneira inusitada, mas esta é a maneira correta, escrita do autor do Apocalipse. Portanto, chegará um tempo em que o número 666 será o número da evolução. Isso acontecerá num futuro muitíssimo distante, mas esse futuro já está sendo preparado em nosso tempo. Depois de termos atravessado 3 grandes estados principais, estados de forma, estamos vivendo agora no 4º. Mas quando tiver transcorrido o período que, após a grande guerra de todos contra todos, é indicado pelos 7 selos, quando tivermos chegado ao período das 7 trombetas, então teremos passado por 6 dessas raças medianas, ou raças principais. Quando soar a primeira trombeta, teremos passado por 6 dessas raças principais. E quando estivermos vivendo no período de sons das trombetas, e tiverem transcorrido as épocas indicadas pelas 6 primeiras trombetas, então teremos vivenciado o 66. Até então, a humanidade terá tido tempo de preparar-se para aquele terrível momento que acontecerá muito mais tarde, no qual não teremos atingido somente o 66, mas o 666, no 7º reino de vida, após o 6º estado de forma. Aqui, no caso, são as observações complementares da página 239 e o esquema da 263. Tudo o que é futuro já está sendo preparado no presente. A época que surgirá depois da grande guerra de todos contra todos, a época do 7º som da trombeta,
verá homens que, pelo fato de terem excluído do princípio do Cristo, terão atingido um elevado grau de perfídia, de disposição para afundar-se no abismo. Até então, esses homens terão agido de maneira, tendo chegado o momento 666, podendo descer profundamente no mal, no abismo. Já no período das trombetas, depois da grande guerra de todos contra todos, quando soar a sétima trombeta, os homens acolherão em si a disposição para a descida no abismo no futuro longínquo. É bem verdade que aos homens que tiverem acolhido tal disposição, ainda por muito tempo, será possível poder voltar, poder converter-se, poder retornar em sua evolução, para então ainda acolher o princípio do Cristo. No entanto, a primeira disposição terá sido criada, e aqueles que nela permanecem não poderão transformá-la numa disposição boa quando chegar o futuro longínquo, indicado não pelo 466, mas por 666. Eles sucumbirão àquele pavoroso destino sobre o qual teremos de falar. Então, eu gostaria de chamar a atenção que esse 666, que todo mundo fala que é o número do mal, o número da besta, na realidade, aqui, pelo que ele coloca, é uma data. Se agora o número da nossa evolução é 344, o 666 é pelo menos o dobro, né? Tá certo, Gui? 688. Digamos assim. Quase o dobro. Se nós não estamos mais na metade, né? Nós estamos um pouquinho além, digamos, né? Uhum. Então, ele está falando aqui quando houver essa situação, que são os 6 estados de forma do sétimo reino, 6 raças principais e 6 raças, e depois vem 6 raças secundárias, aí vem um número, né? Quer dizer, 6, 6, 6. Da mesma forma que agora, para nós, é 3, 4, 4. Nós passamos por 3 estados, 4 raças, e, enfim, está aqui. O nosso é 344. Isso aqui vai ser 666. Então, é longe, muito longe. Agora, a minha pergunta que eu faço é por que a gente está com essa sensação tão grande que está perto? O que a gente está passando agora, não é? Não seria, eu acho que essa questão da guerra realmente está acontecendo no mundo inteiro, inclusive na iminência de alguém empurrar o Brasil para a guerra. Eu acho que isso dá essa sensação, porque está todo mundo ganhando, quer dizer, os Estados Unidos botou todo mundo na guerra, né? E está lá no bem bom deles. A gente está com uma sensação tão... eu acho que nós estamos no fim. Nós estamos num fim. Mas não é o fim do mundo, é o fim de uma civilização. Essa que nós conhecemos. Isso é a minha visão. Assim como... Porque a coisa está andando muito depressa, né? Assim como houve, assim, o fim do Império Romano, o fim do Império Grego, né? O fim da Idade Média. Tem um ciclo, aí tem um fim. Aí tem um ciclo, aí tem um fim. Nós estamos no fim de uma era. Essa era que nós conhecemos, que eu acho que começa um pouco com uma... Acho que começa um pouco com a Revolução Francesa, não é? E a Revolução Industrial, talvez, não é, Gui? Mais ou menos? Revolução Industrial, não é? Começa, não é? A queda das monarquias, o começo da burguesia, do povo, dos trabalhadores que trabalham na indústria, é uma outra classe também. Perde noção do que você está fazendo, né? Do que você está produzindo. Você é mais uma peça de uma máquina e uma etapa. E é o extremo mergulho na matéria. Não é um extremo mergulho na matéria. O trabalho, né? Essa coisa do... E isso daí, por exemplo, não teria uma relação direta com
exatamente os Estados Unidos seria o extremo disso, que não estaria chegando ao fim de repente com tanta turbulência, porque assim eles representam o extremo consumismo que é a questão da materialidade pura e É, simples, né? E Mas, é porque eu vi um vídeo recentemente que recapitula de alguns 200 anos atrás esta recorrência de incitar a guerra e tudo em prol de quê? Da matéria, da é, materialidade, para que aquilo permaneça. Mas parece que agora tem outros elementos que estão entrando que não estavam antes. E é. aí está tendo uma turbulência que a gente meio que está sem entender, mas talvez seja o queda do Império Americano, não sei, ou algo assim, né? Não sei. então, se você for ver, assim, desde a independência americana, em 1776, os Estados Unidos tiveram 30 anos sem guerras. Todos os outros anos, eles guerrearam contra alguém, tá? Então, você chega no final da Segunda Guerra Mundial, e nos anos 50, 60, e se cria uma mentalidade de consumo brutal, né? E, Isso. e, e, assim, anos 70, se você for pegar o consumo médio do americano, já nos anos 70, você precisaria de uns 3 ou 4 planetas se todos os habitantes da Terra tivessem o mesmo nível de consumo. Entendeu? É. Então, assim, é uma coisa meio fora. Agora, o que é mais curioso é que eles conseguiram fazer de um jeito onde agora também está se acentuando a desigualdade, né? Então, a desigualdade é tão brutal lá quanto aqui. Só que aqui É. existe uma questão que nós nos acostumamos a lidar com a pobreza alheia, né, com a pobreza que está do nosso lado, de maneira normalizada. Eles também fizeram isso à sua maneira, só que eles se recolhem de um jeito diferente, né? E é bem curioso, é justamente isso. Eu acho assim, eu sempre refleti um pouco o que acontece num estado de desigualdade, né, extremo. A gente sempre olha para o lado de quem está ganhando dinheiro, só que a gente esquece um pouco de entender um pouco o seguinte: no estado de miséria, existem pessoas que estão optando claramente por ter um consumo mais coerente com a realidade, né? É, E não precisa consumir hiper. tanto. Não precisa consumir tanto, né? Muita Não, gente tem essa consciência. não, são muito poucas Uhum. pessoas, com certeza, tá? Mas existem pessoas que cultivam assim o fato de você não consumir de maneira exacerbada e você Mas, realmente começar mas que e na classe média também tem isso. Tem muita gente que vive normal, o que come, o que veste. Ninguém, tem muita gente que não passa do limite. não Quer passa. dizer, tem muita gente que fica ali vivendo aquela vidinha. Agora, aí tem aqueles que dão aquele desbunde, né? Começa a gastar mais do que pode. Essa é a prova dos É a 9. patologia, é a patologia da modernidade, né? Exatamente. E aí é isso que está em É, crise, é. né? É o cara. Eu tenho uma outra visão que é assim, eu penso muito na queda do Império Romano, como é que se deu. E penso também na expansão do Império Romano. O que aconteceu? O Império Romano se expandiu, mas ele levou com a guerra, com tudo, ele levou toda a sua cultura. Até Foi. hoje, ele foi até o máximo, até a Escócia, né? Ele foi lá. Ele levou, por exemplo, as leis, o direito romano foi sendo implantado. E até hoje você encontra leis na Escócia, na Inglaterra, baseadas no direito romano, que era um conceito que eles que eles não conheciam, né? E os Então, filósofos também, né? Que uma série sobrevivem de até hoje. coisas, costumes, maneira de comer, É. maneira de agir, enfim. Aí eu penso assim, o que aconteceu com o Império Americano, se a gente pensar assim? O American Way of Life, a maneira de viver, todo mundo hoje em dia, no mundo inteiro veste jeans, no mundo inteiro toma café, toma sorvete, aquele jeito americano. Você chega a uma cidade chinesa hoje em dia, as grandes cidades, todas têm a mesma cara, que é aquela cara de cidade americana. Então, eu acho que isso é que constitui, você dizer, uma era.
tem essa era, o mundo todo fala inglês, o mundo todo usa jeans. É assim, isso não é não foi um domínio deles, foi que eles criaram um jeito e o povo, que é uma simplificação, de uma certa forma. Quando você usa um jeans e uma camiseta, você está simplificando a sua vestimenta, não está? Do que você pode dizer que se você fosse vestir terno, sapato, aquela coisa formal europeia, não é? Então, eu acho É a informalidade, né? essa cultura do informal, esse comer cachorro-quente em pé na rua. Então, isso, os americanos vão cair, mas isso não vai sumir. Isso é que eu acho que é a marca de uma época, entendeu? Essa época, isso que eles trouxeram com o cinema, com isso, quem fez isso foi o cinema, não é? Filme americano para todo lado, todo mundo viu como é que era, que vestia, que comia, que fazia, o conceito de comércio, de shopping center, enfim, esse jeito que a gente vive agora, não é? E aí cada país foi adaptando para a sua maneira, né? Outro dia eu estava aqui falando que, por exemplo, quando eu fui à Europa a primeira vez na minha vida, quando eu tinha 17 anos, anos 50, fazia pouco tempo que tinha acabado a guerra, né? Ainda tinha destroços lá e tudo. Você encontrava gente na rua vestido de japonês, de árabe, ainda encontrava as pessoas, ainda reconhecia as pessoas pela roupa. Você via um brasileiro, você conhecia um brasileiro. Você via um árabe, enfim, via um indiano, tinha muito indiano na rua. Hoje em dia, se você for nas grandes capitais, na Europa, é Paris, Londres, todo mundo se veste igual, acabou. Você não sabe mais o que é. Não tem mais roupa típica. Roupa típica é só quando tem festa do país. Não tem mais. Todo mundo anda vestido de aquela roupa CIA, digamos assim. Todo mundo de Zara, né? Aquela roupa básica, assim, né? Tênis, camiseta, é o mundo todo. Igualou, tem lanchonete no mundo todo, tem tudo, American Way of Life. Então, eu acho que isso... Tudo. Comeu, consumiu e vai embora. Exatamente, foi um hábito que virou. É esse hábito do consumismo, de comer em pé, de comer qualquer hora na rua, se vestir de qualquer jeito. Isso entrou em todo mundo, na África, né? Todo lugar. Você não vê mais, né? Se for a Bahia, né, Ana? É a mesma coisa, né? Tá todo mundo de jeans aí. Aí corta o jeans, faz um short, né? Universalizou. Só que agora eles estão em crise. Mas esses hábitos não vão voltar para trás. Já estão no mundo. Isso é que é a virada, né? Isso foi a virada. Eu vejo isso com muita clareza. Não sei se vocês veem assim, né? Vai haver outra economia, vai haver outra filosofia, vai haver outra maneira. Mas isso que foi imposto, que foi arraigado, não vai mudar. Por enquanto, não vai mudar. Eu acho que está tendendo novamente por uma simplificação, né? Bom, vamos lá. Nesse ponto a gente está num extremo sabe, se você for pensar, a riqueza concentrada na mão de 3.000 pessoas resolve a pobreza no mundo. Sabe? É uma coisa tão... se você juntar esses 3.000 pessoas, colocar no navio e afundar, então você resolve o problema do capitalismo, literalmente. Entendeu? É fácil. Pois é, mas essa é a crise. Mas o que eu quero dizer, o que vai ficar, o que ficou, quer dizer, o legado que foi deixado, né? Que foi cultural, né? Isso é cultural. Sim. Quando eu era criança, eu não me vestia igual a minha avó. Então, A minha avó tinha roupa de velho e roupa de garota. Hoje em dia, eu me visto igual a minha neta. É isso que eu quero dizer. Foi essa simplificação. Mas, então, é que você está falando uma coisa chamada soft power. Né?
falando de soft power. Então, assim, e eu acho que esse momento está cada vez mais fortalecendo essa noção de nacionalismo, esse retorno cultural, esses valores culturais, e as pessoas estão se dando conta que os Estados Unidos é uma grande furada, é uma grande piada. Eu acho que as pessoas estão se dando conta que foram colônia, não dos Estados Unidos, na realidade, dos ingleses, né? É isso. Porque os Estados Unidos, é engraçado, lá, né? é a língua inglesa, né? Eu recentemente eu tive um diálogo com um europeu muito curioso, né? O assunto pouco importa, mas aí eu falei para ele, olha, você está falando sobre o ponto de vista do colonizador, né? Agora, deixa eu falar sobre o ponto de vista do colonizado. Ó, eu acho muito bom isso aí que está acontecendo, porque, enfim, aí ele ficou olhando para minha cara e falou assim, pô, sabe, você tem razão, porque se eu fosse estrupiado, eu talvez teria esse mesmo tipo... Mas é muito fácil você pensar que eu acho que a grande libertação está sendo da colonização, que foi todo mundo colonizado, a África inteira. O Oriente foi colonizado. Nós, aqui na América, então, nem se fala. Mas, então, é isso que está caindo junto, né? Sim. É isso que está caindo junto. Que eles ficaram fazendo uma colonização disfarçada, né? Sim. Bom, tá bom, vamos continuar. Vamos lá. Vemos assim que ao número 6, seja apresentando-se no modo simples, duplo ou triplo, está ligado mal para a evolução da humanidade. Nós vivemos no quinto período principal e no quinto subperíodo, ou quinta época. Após a Grande Guerra, entraremos no sexto período. Mas antes que chegue a Grande Guerra, imediatamente após o nosso quinto subperíodo, ou quinta época cultural, virá o sexto subperíodo, ou sexta época cultural, caracterizado pela comunidade de Filadélfia. Sabemos que a atual é a época em que o materialismo se difundiu na humanidade, viu como, através dos séculos, os homens se tornaram cada vez mais materialistas. Porém, esse materialismo é de tal ordem que o retorno é possível a qualquer momento. O homem materialista ainda tem, hoje, tempo para o retorno. Mas também, por isso, deve difundir-se no presente uma cosmovisão espiritual, aquela cosmovisão que guiará um pequeno grupo de pessoas justamente para essa concepção oculta e espiritual do cosmos. Aqueles que fundarão a primeira disposição para a grande fraternidade na sexta época, que se seguirá à nossa, e que não está tão distante, pois seu início está somente alguns milênios adiante, provocarão a primeiríssima divisão dos homens. Aqueles que permanecerão teimosamente no materialismo, e também os outros, que tenderão a acolher em si uma concepção espiritual e constituirão a fraternidade em pequenos grupos, já aparecerão ambos em nossa sexta época. Isso, a próxima época que vem agora, que, aliás, a gente já começa a ver, né, isso, né? Já começa a ver esse movimento dos pequenos grupos. E aí, aqui eu quero deixar também para a gente pensando junto enquanto lê, se a ecologia não está sendo uma virada também na cabeça dos homens, né? Como sair do materialismo para quem não acredita em mundo espiritual. As pessoas não estão acreditando no mundo espiritual, mas estão acreditando na natureza, o que é, digamos aqui na nossa linguagem, um bom começo, não é? Sim. Então, essa coisa da devastação que trouxe esse novo tipo de pessoa, o ecologista, né? A preservação ambiental, que isso é uma novidade de quantos anos para cá, né? Então, isso eu acho que já é uma virada, já é pessoas pensando não materialisticamente, ou melhor, pensando a matéria de uma forma positiva, né? Ainda continua materialista, mas já pensando no resgate, né? O que é matéria importante e matéria sem importância.
já começa aí um caminho, né, de uma algo em direção ao espiritual, não é? Podemos continuar. E que a sustentabilidade, né, que começa a entrar numa visão dos ciclos. Então, esses ciclos podem levar a entender o mundo de outra forma, né? Exatamente. A sustentabilidade, entendeu? Muito bom. Podemos continuar. No Vemos, pois, né? Ou não? Não, No mesmo este parágrafo, 6, não, este 6 simples já poderá tornar-se fatal para muitos homens, mas não definitivamente, pois um retorno posterior ainda será igualmente possível. Porém, os homens viverão além da grande guerra de todos contra todos, os 5 períodos passarão, e surgirá, de novo, o número 6. Depois virão novamente as seduções e as tentações para continuar a formar a disposição materialista, a fim de levá-la adiante até o período de soar das trombetas. Quando então tiverem transcorrido 6 períodos grandes e 6 menores, ou seja, depois do 66, vide esquema do final do livro, já existirão na humanidade disposições consideráveis, não tão facilmente remediáveis quanto as nossas. Vemos, pois, que realmente atua cada vez mais na humanidade o mundo das más disposições, e que, de maneira cada vez mais nítida e crassa, os homens bons se divorciarão dos maus, no sentido da exposição do autor do Apocalipse. A última grande separação se dará quando, não somente para as fases mais curtas, estados de forma, mas também para as fases maiores, estados de vida, tiver sido cumprido o número 6. Isso ocorrerá quando a nossa Terra tiver cumprido os 6 reinos de vida ou rondas, e, da 7ª ronda, tiver cumprido 6 estados de forma. Vide esquema final do livro. Quando tudo isso tiver terminado, as disposições para o mal se terão formado na humanidade numa afeição terrível. Com uma terrível potência destrutiva, o mal aparecerá, então, somente naqueles que tiverem permanecido maus. Perguntamos-nos, portanto, quantas vezes, ao longo da evolução terrestre, a humanidade terá de oportunidade de sucumbir à tentação do mal? Inicialmente, na época que se seguirá a nossa, antes da Grande Guerra. Inicialmente, na época que se seguirá a nossa, antes da Grande Guerra. Depois, ela terá uma segunda e uma terceira ocasião para tal. A descida para o mal, portanto, evolui pouco a pouco. Para a época em que, pela primeira vez, a Terra tiver passado a um estado espiritual, teremos inicialmente 2 possibilidades. Quando a Terra se houver novamente reunida ao Sol, aqueles que tiverem acolhido em si o princípio do Cristo estarão maduros para desabrochar nas forças da Terra que se unirão ao Sol. Estarão excluídos os que tiverem acolhido em si a possibilidade do mal. Estes serão de tal índole que repelirão o Sol, que repelirão aquilo que os capacitaria a unir-se às forças do Sol. Eles são adversários da união com o Sol. Por isso, o autor do Apocalipse designa, em sentido inteiramente correto, aquela potência, aquele ser que leva os homens a espiritualizar-se, a fim de poderem reunir-se ao Sol, como Cristo e também, conforme iremos ouvir, como o Cordeiro. Designa a entidade do Cristo como o gênio do Sol que se une à Terra, tornando-se também o gênio da Terra. Ele já começou a sê-lo desde o evento do Gólgota. Então, essa união do Sol com a Terra, na verdade, é a compreensão do princípio crístico. Tá. E essa união, por exemplo, existe bem no dia a dia, né? Que as plantas, por exemplo, voltando para a ecologia, as plantas dependem do sol, da luz do sol, não é? Então, essa união nossa, essa dependência que a gente tem do sol, mostra bem essa união que nós temos, né? A Sim. Terra com o sol, né? Na verdade, as plantas, elas processam parte da nossa existência, né?
que esse processo de respiração solar, da fotossíntese, cria a possibilidade de ter oxigênio e a gente ter vida, né? E também nos alimentamos delas, né? Que Nos alimentamos delas. nutrientes, né? Então, mas acho que a respiração é algo realmente... Mas é um todo, né? Eu acho que assim é um todo, mas a gente precisa do sol para tudo isso. Então, a gente vê na matéria, quero trazer um pouco assim para... O homem não está reconhecendo isso espiritualmente, mas na matéria, reconhece na matéria. Olha só, gente, essas placas de energia solar. Sim. A gente, né? Quer dizer, o homem reconhecendo que para a sobrevivência dele, ele tem essa possibilidade de não explorar outros homens, né? Mas ele tem à disposição, não é nem explorar, ele tem à disposição dele, por exemplo, a luz do sol, os moinhos de vento, esses moinhos novos aí. Agora, olha só que engraçado. Engraçado não sei se chora ou se ri. O Trump é contra os moinhos, vocês já sabem, né? Vocês já ouviram falar nisso. Nossa! Não sabia, não. Vocês não leram o que ele diz dos moinhos? Nossa, que matam as aves, que são antiecológicos, não serve para nada. Mas ele distorce tudo. Ele distorce tudo. Distorce tudo. Quando teve, algum tempo atrás, aqueles aumentos da gasolina, que é a energia fóssil, né, da gasolina, em contraponto com o etílico, que é uma energia limpa, ou pelo menos a caminho de ser o mais limpo. Sim, algo mais limpo. Mas aí, como começou aquela crise e tal, nos postos de gasolina existiam assim, quanto você vai economizar se botar álcool, se vai para chamar a atenção que a gasolina seria mais barata, ou seja, para manter as pessoas ainda refém da gasolina, mesmo tendo o carro híbrido, né? Flex. E aí a pessoa fica assim, mas, gente, no Brasil, por exemplo, a gente tem essa energia com abundância do etanol, enquanto o fóssil gasta muito mais do ambiente, quer dizer, destrói muito mais o ambiente, e é onde eles lucram. E para tirar, então, eles não querem que tire esse ar. Explorar a energia fóssil, olha só, polui, caro, entendeu? Enfim. Não, gente, o petróleo hoje em dia, ele não é usado para queimar. Então, o petróleo hoje em dia, ele não é mais usado só para queima, né? Assim, 70% da produção de petróleo é baseado em petroquímica, em derivados. Então, você tem uma gama enorme de derivados do petróleo e assim, 30%, 40% vai para gasolina, para diesel, né? Mas o restante é utilizado das maneiras mais inusitadas que vocês, assim, tipo piso, plásticos, né? Então, assim, eu acho que o mais preocupante seria realmente essa coisa de microplástico, essa coisa de invasão, assim, a gente está totalmente contaminado por isso, e assim, seria importante que até houvesse realmente um combustível mais, né, algo que capturasse o carbono, assim, é bacana você ter essa consciência ecológica, mas assim, você tem que mudar muito, fazer uma grande mudança, você voltar para, assim, a consumir coisas realmente muito básicas, né? Agora, o meu medo é você destruir outras coisas, né? O petróleo, assim, ele de certa maneira é controlado, né? Agora, se você voltar para o couro, se você voltar para a madeira, se você voltar, entendeu? Que são coisas que, num padrão de consumo como esse, não tem planeta. Não tem uma planeta. Gente, tem que consumir menos. Tem que consumir. Tem que baixar o consumo. Tem que gastar menos, só isso. Até porque esse consumo todo requer tempo, requer investimento, requer que a cabeça fique ocupada com tantos cuidados, com tantas coisas, que resta pouco tempo para nos cuidarmos da nossa alma, do nosso ser. Exatamente, com o que importa, né? Eu quero aproveitar, e quero fazer uma observação, falar em cuidar, né? Em cuidar. Estou preocupada com o nosso país,
Então, com o que aconteceu, essas tarifas absurdas, então eu resolvi, essa semana, eu fui ao supermercado, resolvi escolher só produtos brasileiros, porque eu acho que temos que fazer uma reação pela consciência, pessoas conscientes. Não dá mais para... Eu comecei a comprar Bombril, tudo eu olho lá o rótulo, está escrito lá, produto brasileiro, não só isso, né, Gui? Capital brasileiro, né? Capital brasileiro. Porque você pega, assim, por exemplo, indústrias que eram tão brasileiras, que eram Gessi, eu fui criada com sabonete Gessi, talco Gessi, que era um produto brasileiro. A Lever foi lá e comprou. Então. Agora Gessi Lever, aí não dá, né, querido? Hoje em dia são 7 gigantes conglomerados e assim, a gente não foge muito disso. Mas aí eu me senti um pouquinho, eu e o meu marido, como aquela coisa do beija-flor apagando fogo na floresta, né? É uma coisa mais de foro íntimo, é uma coisa mais que, assim, a gente tem que fazer um movimento do tamanho da nossa perninha, do tamanho da nossa capacidade local, enfim. Se todo mundo fizer, para o consumo, não é? Então, vamos tomar mais suco de caju, vamos comer mais... Com certeza. É o consumo consciente, a gente buscar as origens e está buscando, por exemplo, a agricultura familiar. Isso. Mas, Ana, sabe onde é que pega? A hora que você vai comprar produtos de limpeza. Não, querida, produto de limpeza, você vai lá, é Omo, só tem Omo, tudo lá, entendeu? Aí que você tem que ter cuidado de procurar lá, sabe, qual é o produtor nacional, porque na hora que você entra nessa coisa química, é tudo estrangeiro. Enlatados, entendeu? Coisas assim. Você tem que procurar o mínimo, comprar o mínimo, porque eles podem taxar a gente, mas a gente tem que fazer uma reação um pouco. Né? Existe uma coisa forte dos americanos, que é a boa comunicação para o mundo inteiro. Eles têm esse dom, né, da comunicação, que é uma coisa positiva, porém, muitas vezes usado de uma forma equivocada. E aí, por exemplo, na minha experiência, eu terapeuta, eu uso muito óleos essenciais. Aí entra aqui no Brasil um óleo que eu cheguei a entrar, tipo assim, para ser vendedora, dou terra. Eu conheço. Aí, beleza. Mas depois eu fui ver o sistema de vendagem, tudo, aquela coisa escravizante. Que eu digo, gente, nós temos óleos brasileiros maravilhosos. Então, eu sempre falo com as pessoas, eu digo, olha, ok, esse óleo é bom, porém, nós temos nosso óleo aqui, fabricado aqui. Tanto temos a nível nacional, como, por exemplo, o Lado, que é uma empresa top, que não tenho o que falar, porque eles fazem pesquisa, fazem tudo dentro do Brasil. Eles importam, às vezes, um lote de um óleo que não tem aqui, mas, assim, tudo feito aqui... Mas a gente é devagarzinho. Temos os nossos próprios também pequenos produtores locais. Pequenas coisas, e aí que você fica com preguiça, você já passa a mão, você vai procurar o que é mais barato, o que é mais não sei o quê. E aí é aí que é o perigo. É aí que é o perigo. Eu estou atenta a isso. Não é? Então, você vai pelo mais barato, porque o capital estrangeiro, aquela coisa toda, entendeu? Então, às vezes, o nosso nacional, às vezes é mais caro, porque... O Xing-Ling, a gente chama de Xing-Ling, que é baratíssimo. Então, vamos fazer um esforço para a gente, pelo menos, minimizar. Eu não estou dizendo para resolver, mas, sabe, um pouquinho, né? A consciência... A consciência. Tem apurada cada vez mais. Tá muito bom. Então, vamos continuar, que está quase terminando aqui. Tá bom. Obrigado, Ana. Vamos lá. Mas também existe um princípio inimigo do cordeiro. Existe também um demônio solar, pode se chamar o demônio do sol, que atua nas forças maléficas dos homens, repelindo a força do cordeiro. Ele atua de forma que uma certa parte do gênero humano seja expulsa da evolução que conduz ao sol.
Trata-se das forças inimigas do Sol, de oposição ao Sol. Ao mesmo tempo, são as forças que contêm a disposição para, quando tiverem transcorrido 666 estados evolutivos, serem totalmente expulsas da nossa evolução. Ao final, elas serão jogadas no abismo. Assim sendo, devemos dizer o seguinte: na fase em que a Terra estiver reunida ao Sol, não terá sido expulso somente aquilo que é simbolizado pela besta de 7 cabeças e 10 chifres, mas também aquilo que está provido de forças adversas ao Sol. Tudo isto está destinado a desaparecer no abismo quando o 666 tiver sido cumprido. Esse 666 sempre foi escrito de maneira muito misteriosa. Ainda veremos que existem todas as razões para envolverem o mistério dos segredos os fatos sobre os quais estamos falando agora. Existem todas as razões para isso. Aí ele tem uma nota de rodapé no vídeo, também a conhecida exposição em Agripa, von Nusslein. Não sei o que se trata. Não, eu vou pesquisar, que isso aqui eu não pesquisei ainda. E por tal motivo, eles eram envoltos nesse mistério e escrevia-se 666. Nos centros de mistério em que o autor do Apocalipse recebeu sua iniciação, escrevia-se 400, 200, 6, 60. Isso era escrito de forma que o leigo não pudesse reconhecê-lo. Escondia-se esse 666. Ele deveria ser conservado como um segredo, usando-se 400, 200, 6, 60. Pelo fato de tudo estar deslocado, criava-se uma ilusão. Ora, na escrita dos iniciados, há determinado princípio que consiste em exprimir as letras por meio de números correspondentes. Ao longo do século XIX, algumas das estranhas pessoas que quiseram desvendar o segredo do número 666 chegaram também àquele princípio, porém de maneira a se poder dizer que eles compreenderam algo, mas não tudo, pois eles se apossaram de maneira imprecisa daquilo que eu acabo de explicar-lhes e que sempre foi ensinado esotericamente. Eles descobriram que, colocando letras hebraicas no lugar daqueles números, obtém-se a palavra Nero. Concluíram, portanto, que 666 significa Nero. Contudo, não se trata disso, porque o 666 deve ser primeiro escrito como 400, 200, 6, 60. Para então se descobrir que se trata. Deve-se então descrever 400 como... Pi, isso é o pi, né? né? Não, aqui está escrito tal, né? Tal. Não é pi, não, é tal. 200, 6... Tá? São letras hebraicas. A os 4 números... Cristina que gosta disso, hebraico. Ó, Cristina. Fale, Gui. Tal. Essas 4 letras exprimem os 4 números 400, 200, 6, 60. Elas foram incluídas justamente nesse segredo de maneira maravilhosa. Maravilhosa pela sagacidade daqueles que incluíram. Porque, ao mesmo tempo, essas 4 letras, enquanto sons, tinham, por sua vez, um significado oculto muito especial. Imaginem só o que deve realmente significar o número 666 para expressar o que citamos. Ele deve significar o princípio que conduz o homem ao total enrijecimento na vida física exterior, de forma a repelir de si aquilo que o capacita a deixar os princípios inferiores e ascender aos superiores. Por meio dessas 4 letras são expressos, ao mesmo tempo, os 4 princípios que o homem recebeu como o corpo físico, corpo etéreo, corpo astral e o eu inferior, antes de elevar-se ao superior. Por meio de Samek, o corpo físico por meio de Val, o corpo etérico por meio de Resh e o corpo astral por meio de Tal, o eu inferior. Contrário. Vemos, pois, que tudo o que está enrijecido nesses 4 princípios, antes eles iniciaram sua evolução divina, é expresso por meio das 4 letras. O autor de Apocalipse pode realmente dizer: aqui há sabedoria, pois a sabedoria está implícita nelas. Quem possui inteligência que reflita sobre o número
o número 666. E agora leiamos. Leia-se naturalmente o contrário da direita para a esquerda. 400 tal, 200 hash, 6 vol e 60 samek. Tem-se ainda de completar as vogais, resultando então sorat. 43. Mais detalhadamente, as iniciais dos nomes em hebraico, lidas no sentido inverso, resultam em S, W, val é um fonema com som O, R e T, acrescentando-se a vogal A, as duas últimas, obtém-se sorat. Aqui, nota do editor original. Sorat é o nome do demônio solar, do adversário do cordeiro. Cada um desses seres espirituais não é apenas designado com seu nome, mas também como um símbolo bem determinado, um sinal simbólico. Para Sorat, o demônio solar, havia o seguinte signo: uma linha grossa que se dobra sobre si mesma na frente, possui duas pontas curvadas, como chifres, né? É. E agora, porém, devemos compreender corretamente o autor do Apocalipse. Logo no início, ele diz uma frase digna de nota, que frequentemente é mal traduzida. O início do Apocalipse reza: esta é a revelação do Cristo Jesus, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Ele a colocou em sinais e nola deu por intermédio do seu anjo a seu criado, o servidor João. Colocadas em sinais, devemos, portanto, ficar preparados para o fato de ele colocar em símbolos o real e importante conteúdos dos mistérios. Ele colocou em símbolos aquilo que 666 expressa. O que ele descreve é o símbolo, e o descreve desse modo. Capítulo 13, 11. Depois vi outra besta que saía da terra, que tinha 2 chifres como um cordeiro. Trata-se, sem dúvida, dos 2 traços no alto do desenho. E para esconder isso, ele chama aqui os 2 traços simplesmente de chifres. Sempre foi hábito, ao se utilizar a linguagem dos mistérios, empregar uma palavra com diversos significados para não dar, sem mais nem menos, aos não iniciados, a possibilidade de compreenderem a coisa. O que, portanto, ele descreve, que tinha 2 chifres como um cordeiro, é o signo do demônio solar, que na linguagem dos mistérios é expresso pela palavra sorat ou pelos 4 números, 400, 200, 6, 60, colocado no lugar de cada letra. Isto resulta em 666, expresso de forma muito velada. Segue? Eu acho que a gente pode parar aqui, né? Porque ele vai entrar agora em outra. Foi exatamente aqui que a gente parou na última leitura, que não foi gravada, tá? Então, Tá bom, então. porque ele vai entrar em outro assunto, né, que você falou, né? Ele vai entrar em outro assunto. Eu vou então marcar aqui isso. Ele vai entrar em outro assunto, ou vai começar a desenvolver a partir daí, não é? Tá, Tudo bem. tá. Essa gravação deu certo, tá? Tá ótimo. Então, Então, eu vou. Eu queria ver uma dúvida aqui. Vale. Então, assim, o mesmo 666, ele tem um lado que é o lado lido dessa forma positiva do Sol, e depois ele pode ser lido dessa Sorat, como Sorat, que é o oposto? Que tudo tem esses 2 pesos, não é, Ana? Tudo tem o bom e o mal, né? Não existe o bom sozinho, nem o mal sozinho. Tudo tem o seu antagonismo. Então, ele quis dizer que no Sol, assim como tem tudo de bom, tem o demônio solar, né? E esse demônio solar é aquele que a gente, por exemplo, conhece quando o Sol assola, né, tudo, e mata os bichos e passa do limite,
Esse é meu entendimento de que pode ser a parte ruim do sol, né? Sempre tem o excesso, sempre tem o... Aí faz o homem entrar no desespero, faz o homem que passa por isso, né? Vai ter alucinações. Então, ele é um inimigo do homem, esse demônio, né? Então, eu acho que ele vai falar um pouco assim, um pouco talvez, porque ele vai falar um pouco mais desse demônio na próxima leitura. Então, a gente vai ver como é que se manifesta esse demônio solar, não é? Uhum. Porque o mundo espiritual tem o lado bom e o lado ruim. Lúcifer, ele era o serafim mais brilhante lá do trono de Deus, que caiu, não é? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, que tem o lado bom e o lado ruim. E é por isso que daí vem a nossa missão, que é resgatar a liberdade, que é entre o bom e o mal, e o bom e o mal, e a gente vai caminhando nessa lâmina, né? Que é a liberdade, né? A verdadeira liberdade, que é a missão do homem, né? Então, a gente vai conhecer mais sobre isso na próxima leitura, que ele vai entrar nesse pedaço. Tá certo. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você, Ana. Ó. Então, vou fazer a prece de hoje. Prece para os anjos da guarda, espíritos de suas almas, efetivos guardiões. Possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unida a vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. É isso. Oi, Sérgio. Concluindo. Obrigada, até a próxima. Obrigado, querida. Obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Cristina.